Então, a aula de hoje, do dia 1º/11/2017, processos de cross. Tem bastante novidade, mas o assunto é de domínio público. Dê uma olhada nesta tabela. A tabela nós vamos usar, não é a mesma que a gente usou naquela outra aula sobre hiperestaticidade. Dê uma olhada na linha 1 aqui. Eu tenho um carregamento contínuo, e esse carregamento contínuo, ele pode estar numa viga engastada e apoiada, que nem aqui. Qual é que é o momento que eu vou usar para um carregamento contínuo, engaste e apoiado? Este aqui. PL²/8 negativo. E se eu tenho ela biengastada? Biengastada, na parte esquerda, PL²/12. Não precisa decorar nada disso, vai estar na tabela. E na parte direita, o mesmo, porém negativo. Um detalhe importante do método de cross é momento da esquerda positivo, depois negativo, sempre nesta ordem, positivo e negativo, positivo e negativo. Não entendi. Dê uma olhada nesta aqui, ó. Tem algum momento em A? Tem algum momento em A? Não. Se tivesse, era positivo. Em B, como é subsequente, então ele é negativo. Dê uma olhada agora nesta viga aqui, EF. EF. O E tem momento. O F não tem momento. Então, em E, ele é positivo. Então, sempre começa positivo e negativo, positivo e negativo. Nos exercícios que vem pela frente, nós vamos ter carga pontual, que é a tabelinha 9 aí, ó, tabelinha 9. Deixa eu ver aqui, ó, tabelinha 9. Se ela está bem no meio, ó, momento, usando essa formulazinha. Se tem uma carga pontual bem no meio do biengastado, positivo e negativo, e assim por diante, tá? Então, dependendo do exercício, você vai lá e consulta a tabela, tá? Vai estar disponível para vocês. Então, vamos lá. Foi criado por ele em 1902, então se alguém quiser pesquisar sobre ele, tá? Henry Cross, 1902. Ele tinha 47 anos quando criou esse método. Também chamado de distribuição de momentos. Isso vocês vão, na bibliografia, se vocês pesquisarem, também tem esse nome, distribuição de momentos. Alguém poderia ler para nós em que consiste esse método? Vamos lá? Você consegue ler daí? Vamos lá, gente. Também chamada de distribuição de momentos, consiste em obter esforços nas barras pelo equilíbrio do nó. Equilíbrio do nó. Equilíbrio do nó. Equilíbrio do nó. Isso é importante vocês entenderem que a gente vai fazer pela frente. Ó. Equilíbrio do nó. Continua. Distribuindo o momento total no nó. Momento aplicado mais os momentos de engastamento perfeito das barras que ocorrem no nó, de acordo com a rigidez das barras. Então aqui, ó, engastamento perfeito. Isto é uma novidade no método dele, tá? Ele cria o engastamento perfeito onde tem o apoio hiperestático, que ele chama aqui de nó. A grande vantagem do processo reside no fato de que o mesmo, devido ao seu simplificado processo de resolução, dispensa ou reduz a questão computacional, tá? Mas você pode pegar um exercício do método dele e colocar no computador, no F2, por exemplo, e aí compara para ver se deu certo ou não, tá? O que é o princípio? Tem que seguir esses 4 passos aqui, tá? Pode ser considerado como processo matemático, inicialmente supõe-se que o nó esteja rígido, tudo isso aqui, ó, que está aqui escrito do 1 até o 4,
a gente vai praticar no exercício. E depois em casa, vocês podem voltar aqui no slide e verificar se a gente realmente está fazendo isso aí, ó. Então, ó, rígido no nó, tá? E outro é bloquear o nó liberado, também a gente vai fazer isso. E essa sequência repetida até que libere e tenha o mesmo momento daquele ponto. Isso aqui, talvez vocês vão se dar conta só no último exercício que a gente fizer hoje, tá? Quando a gente fizer o último exercício, se vocês voltarem aqui nos princípios, aquilo ali mesmo, né? Então, vamos lá. E aqui, ó. O item A, B e C, a gente vai seguir na risca. O que a gente vai fazer primeiro? Determinar o momento do engastamento perfeito. Então, isso que a gente vai fazer no início. Engastamento perfeito. Consultando aonde? Na tabela. Depois a gente vai ver a rigidez de cada viga, que é o K que você falou lá. A rigidez. E do fator de distribuição. Calcula a rigidez e distribui. Dependendo da estrutura, a gente vai distribuir ou não. Então, isso também é do método dele. Então, o resultado é de aproximação. É um erro assim de 0,5%, se caso for fazer no computador. Tá? Rigidez de uma ligação. A rigidez de uma barra em um nó será igual ao valor do momento fletor que, aplicado neste nó, supostamente livre para girar, provoca uma rotação unitária da barra de um nó. Isto aqui, ó, dei uma olhada depois que eu explicar os detalhes do exercício. Tá? Bom, quando a gente vai calcular o momento e a gente deduz que o ângulo é de 1 grau, praticamente o momento é igual à constante que a gente vai calcular daqui a pouco. Um detalhe importantíssimo do método dele, que a gente vai usar daqui a pouco. Se eu tenho uma viga biengastada, que é desse jeito aqui, ó, biengastada, desse jeito, a gente vai usar 4EI sobre L, se ela é biengastada, para o cálculo do K. Então, vamos calcular o K. Qual é que a gente usa? 4 ou usa o 3 que está embaixo ali? O 3 é apoiada e engastada. Mas o professor só tem essas duas? No método dele, ele transforma nessas duas. Não que seja isso. No método dele, ele transforma nisso. Tá? Transforma nessas duas. E o segundo está aqui, ó. Tá? Coeficiente de transmissão, que é a letra C, lá no início daquele A, B e C, quando é que a gente vai transmitir o momento? Então, dê uma olhada nessa formulazinha aqui, ó. Se eu tenho uma viga que ela é biengastada, eu calculo o momento num ponto e vou distribuir metade na outra. Então, quando eu falar com você assim, ó, vamos distribuir, a gente vai distribuir metade ou não? E aí você diz sim ou não. Agora, se ela é engaste e apoiada, que era o segundo ali, não distribui. Tá? Então, nesses 3 itens aí, se por acaso no final da aula vocês ainda não entenderam, voltem no ABC, lá no início, e leia aí naquilo que está circulado em vermelho. Tá. Convenção de Grinter. A convenção de Grinter é aquilo que eu falei há pouco. Tu está fazendo o método de cross, o momento da esquerda é positivo e o momento da direita negativo, sempre.